Isso aí, tá gravando. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 26 de maio de 2020 e nós estamos dando início a mais uma aula de administração de banco de dados, ok? Bom, como de praxe, galera, hoje nós temos alguns avisos e comunicados. Essa é a nossa última aula antes da avaliação que vai ocorrer na semana que vem. E antes de começar a falar sobre os comunicados e aviso, eu soube, né, que o coordenador liberou um aviso geral com um calendário. Eu também soube junto com vocês, né, dessas datas, mas eu terminei alinhando com ele e nós vamos manter a nossa prova para a semana que vem, ok? Então, não tem problema sobre isso, porque como eu fiquei sabendo desse comunicado na sexta-feira, se não estou enganado, ou foi no sábado, achei que estava muito em cima da hora para nós mudarmos a data e fazer a prova e tudo mais, tá? Então, eu bati um papo com ele e, por bem, a gente definiu que na semana que vem nós vamos fazer nossa prova, vamos manter a data original que nós tínhamos combinado, ok? Então, esse é um aviso geral que a ideia é alinhar com todos vocês, né? Porque alguns alunos da turma de vocês veio me perguntar sobre isso, sobre se ia ter prova e tal e tudo mais. Então, mantenha a data que eu tinha passado anteriormente e eu já alinhei com o coordenador. Aproveitando que nós já temos uma galera boa online, eu estou precisando comprar webcam, tá? Se alguém souber de uma Logitech 922 Pro, eu estou interessado. Como eu disse logo no começo, né, o que vale é o network. Para quanto mais gente a gente conseguir falar, melhor é. Então, saibam que eu estou precisando de uma webcam e estou procurando. E os sites, todos eles, estão com indisponibilidade. Algo que, por sinal, era previsto, né, em função dos últimos acontecimentos. Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu já vou até pedir também que vocês separem as dúvidas aí que vocês têm com relação ao conteúdo, com relação à disciplina, separem as perguntas, porque nós vamos dedicar a aula hoje a esclarecimentos, tá? Então, deixa eu só ver aqui, avisos. Opa. Então, essa é a ideia. Deveria ter aberto antes, né? Compartilhar minha tela inteira, vai. Assim eu não preciso ficar trocando. Beleza, compartilhar a tela toda e aí tá, já. Galera, vocês estão conseguindo ver a tela que eu acabei de compartilhar? Ótimo, então vamos lá. Os primeiros são os avisos gerais, ok? Pessoal, muita atenção nesses avisos gerais, porque muitos alunos depois vêm perguntar as mesmas coisas, tá? Não que eu não vá responder, mas é que se a pessoa não prestar atenção aqui, depois vai me perguntar 45 do segundo tempo, né? E a própria pessoa já fica sem margem. Então vamos lá. Primeiro aviso. Que eu mexi aqui, que nem deveria. Primeiro aviso. Nossa prova NP2 vai ser mantida, que na verdade já nem é NP2, né? É NP. Vai ocorrer no dia 2/6, conforme nós havíamos programado, ok? De que maneira é essa prova, em que horário ela vai ocorrer? Essa prova vai ocorrer no horário normal da aula, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos dar início à prova. Então, a prova ela vai ficar aberta em um período de tempo referente à aula, tá? E é dessa maneira que nós recebemos a instrução da instituição para trabalhar a questão da avaliação. Então, vou pedir a gentileza para vocês que se programem dentro da disponibilidade de vocês, etc., para estar fazendo a prova no horário da aula certinho, tá? Como fosse uma aula convencional. Qual vai ser o formato da avaliação? A avaliação ela vai ter o mesmo formato que a avaliação, que o mesmo formato do último questionário que nós tivemos, né, que foi no Windows Forms. Então, é importante que a gente receba
com atenção essa informação para que a gente possa não ter dúvida. Então, quem fez a última atividade, obviamente, sabe como vai ser o modelo da avaliação, tá? Procedimento. No dia 6/2, eu vou disponibilizar para vocês, através do chat, como aula normal, um link com a avaliação. Então, vocês vão, através do link, vocês vão poder acessar essa avaliação e realizar ela dentro de um período de tempo. Mas, essa avaliação, ela vai ser disponibilizada somente no dia da prova, tá? Então, vou pedir para vocês mais uma vez que se atentem a esse fato. Vamos imaginar que nessa data algum aluno teve alguma eventualidade e não pôde fazer a prova. Pode ser que aconteça, né? Óbvio. O que vai acontecer? Esse aluno vai fazer a prova substitutiva, ou seja, na próxima semana ele começa a fazer a prova substitutiva. Então, poxa, perdi a prova, não pude fazer. Legal, eu já estou preparando duas provas. Uma prova para avaliação normal e uma prova para substitutiva. Eu vou pedir encarecidamente que vocês façam a avaliação, todas elas na semana que vem, no horário normal. Por que isso? E por que é importante? E eu sempre fui muito honesto, né, nas minhas aulas e com relação ao conteúdo e por aí vai. Quem fizer a prova substitutiva vai ter mais tempo para fazer a prova. Ou seja, ele vai ter vantagem sobre os alunos que fizeram a prova no dia da prova. Por esse motivo e por esse fator, a prova substitutiva ela tem um caráter um pouquinho mais pesadinho. Ah, não é uma prova impossível de fazer. Não, longe de mim fazer isso. Mas é óbvio que as questões vão ter uma complexidade, tipo, se a questão normal ela tem peso 1, a questão da prova substitutiva vai ter peso 1,3, porque a pessoa teve mais tempo, teve mais vantagem, conversou com os alunos, enfim, teve uma série de recursos a mais que os alunos que só fizeram a prova no dia certo. Então, eu não acho coerente, não acho justo uma pessoa ter mais tempo, ter mais informação e assim mesmo ter uma prova com uma mesma complexidade, vamos dizer assim. Tá? Então, é importante que vocês se recordem disso para quem for fazer a prova substitutiva. Ah, e não é uma prova difícil. Não, vai ser a prova exatamente igual, mas tem um pouquinho mais de pimenta, vamos dizer, mas bem pouquinho. Tipo, uma pimentinha, só um molhinho de pimenta, sabe? Aquele molhinho bem levinho. Mas vai ter um molhinho, tá? Então lembrem-se disso. Próximos avisos. E-mail. Galera, a instituição mudou os e-mails dos docentes recentemente, tá? Inclusive, isso me deu um problemaço gigante. A instituição fez alguma modificação na conta dos e-mails dos docentes, no e-mail institucional, e os nossos e-mails institucionais foram para um esquema de backup e nós ganhamos um outro e-mail que tinha que alterar a senha. Por esse motivo, alguns alunos terminaram me enviando e-mail e tiveram resposta de que o e-mail não estava funcionando, tá? Mas isso já foi acertado, isso já foi corrigido e a gente já está operando novamente. Qual foi o meu problema gigantesco? Eu tenho algumas contas de e-mail. E como fica difícil você ficar entrando em uma conta, ficar entrando em outra, o que eu faço? Eu centralizo tudo isso em uma única conta pessoal minha. Então, essa minha conta pessoal minha, eu sincronizo com as outras contas e aí eu concentro tudo em uma só. Até aí, problema nenhum. O problema é que quando eu fiz essa e aí eu tenho uma pastinha, né, algumas pastinhas, onde eu guardava alguns e-mails importantes, que eu gosto de armazenar e tal. Essa sincronização começou a dar problema, óbvio, né? Começou a dar problema, porque eles alteraram as contas, as senhas e etc. Então começou a dar problema, natural, até não tem problema nenhum. Então o que eu fiz? Eu fui lá na minha sincronização e apaguei a conta sincronizada, a conta que estava dando problema. Quando eu fiz isso, ele apagou as minhas pastas também, que eu tinha armazenado os meus e-mails antigos de toda a minha vida, assim, porque eu fui separando nas caixinhas lá. Ele apagou, levou junto as pastas e foi pro pau. Foi tudo pro pau. E por que eu tô comentando isso com vocês? Primeiro porque eu tô triste e eu queria compartilhar esse sentimento com vocês. Não, tô
Tô brincando, tô triste, mas também não é para tanto, né? Mas eu queria comentar com vocês sobre isso, porque se alguém me enviou algum e-mail e eu não respondi, envia novamente, tá? Então, isso nunca tinha acontecido comigo, essa é a primeira vez, mas, puxa, detonou duas pastas super importantes minha, que levou as pastas junto. E eu fiquei muito chateado, né? Fui lá no histórico, fui no arquivo morto, e, meu, foi o pau mesmo. Mas foi um monte de e-mail, meu, e outros muito mais importantes. Então, quem enviou algum e-mail e eu não respondi, nesses dias envie novamente, tá? Eu não tenho eu tenho o hábito de responder. Eu não tenho o hábito de não responder, ficar devendo, tá? Então, eu envie novamente, tá? Não foi porque eu li e não deixei lá, não. Inclusive, eu nem gosto disso. Bom, área para download. Teve um aluno aqui que mandou uma indicação do Mercado Livre aqui. Obrigado. Área para download. Se vocês deram uma olhada lá na área para download, já está disponível todo o material da disciplina e as correções das atividades que nós fizemos online, tá? Então tá tudo disponível lá. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou comentando isso daqui a pouco. Então, todo o nosso material tá lá. Todo o nosso material tá bonitinho lá, organizado, dentro daquilo que eu me propus a fazer no começo do semestre, ok? E, inclusive, a nota das atividades. Isso é importante, muito importante. Eu disponibilizei para vocês também, lá na área para download, uma planilha da última atividade que nós fizemos, que não foi dentro dessa minha área. Nós fizemos uma atividade dentro do Microsoft Forms, né, que vai ser o mesmo modelo da avaliação. Nós fizemos uma atividade. Inclusive, essa atividade foi para o e-mail antigo que a instituição tinha criado. Mas ok, chega desse assunto. Senão eu começo a chorar, porque eu lembro das minhas pastas. É, Inclusive, eu disponibilizei lá também uma planilha com todas as respostas e questões que acertaram e que não acertaram e tudo mais, tá? Então também está disponível lá. E liberei também uma planilha com as notas das atividades, de todas as atividades até o presente momento, tá? Então essas planilhas aqui eu vou falar com vocês já já, vou mostrar elas para vocês. Se porventura vocês esqueceram, alguma coisa assim, eu vou mostrar elas aqui agora, mas está lá na área para download. E todas as EDs também já foram corrigidas, tá? Então, eu já corrigi os EDs, eu não vou entrar mais lá fazer EDs, ok? Avisei algumas vezes, chega agora, já ajustei todas. E por incrível que pareça, teve vários alunos que fizeram as EDs erradas, tá? Então, fica a mensagem aí para quem fez lá EDs errada, um percentual pequeno, tá? Acho que teve uns 5 alunos que responderam as EDs errada, mesmo avisando N vezes e etc. Paciência, tá? Aí eu acho que pelo menos a minha parte eu fiz de avisar, reavisar, comentar, recomentar e tudo. Paciência, tá? Então, as EDs também já foram corrigidas, aquele grupo de ED. O que eu disponibilizei para vocês foi esse daqui, ó. Tá lá no AVA. Todo esse material que eu estou mostrando para vocês está no AVA. Essa daqui é a planilha dos alunos com a nota que foi disponibilizada. Então aqui tem só o RA do aluno, ok? Eu não disponibilizei o nome, disponibilizei só o RA dele. Então o que o aluno precisa fazer? Ele precisa vir aqui. Essa aqui é a nota do Microsoft Forms, que foi feito semana passada, ou retrasado, semana passada. Essa daqui é a nota do Microsoft Forms. E aí tem aqui a nota do aluno, ok? Qual foi a nota que ele tirou. E para os alunos que escreveu lá Kid Bengala, que escreveu não sei o que lá, paciência, né, gente? Tem uma galera que ainda não cresceu. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Pelo menos a gente já sabe do que a pessoa se recorda, né? Na hora que vai escrever na prova, vai fazer algum tipo de observação, a gente já sabe do que ele se recorda. Sem preconceito, gostos à parte, tá? Só um comentário. É... E aí nós temos aqui essas questões. Como que vocês precisam fazer para poder olhar a nota, a nota que vocês tiraram? Vocês olham aqui o RA de vocês e aí automaticamente vocês vão ver aqui qual foi a nota. Mas o que é importante vocês saberem? Que aqui, ó, eu tenho assim, ó. Vamos pegar esse aluno aqui, ó. Esse
Esse aqui. N4389F06. Vamos pegar esse cara aqui. Então tem aqui a questão e tem aqui o que ele respondeu. Essa daqui foi a resposta que ele marcou. Se aqui tiver número 1, quer dizer que ele acertou a resposta. Se aqui tiver 0, é porque ele errou, tá? Então, é essa regra que tem que levar em consideração. Se nós pegarmos esse aluno aqui, ó, ele tem, para a questão número 1, ele respondeu essa opção e ele tirou 1. Então, é sinal que ele acertou. Para a questão número 2, ele respondeu essa questão aqui. E aí ele errou, porque tirou 0. Essa daqui é a questão 3. E por aí vai, tá? Então, tá aqui, é assim que vocês têm que olhar como deve ser feita a visualização das questões aqui, a resposta que está certa ou a resposta que está errada, ok? É desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu deixei só o RA do aluno para a pessoa olhar. Ô, louco. O aluno já respondeu aqui quem que era, hein? Bom, de qualquer maneira, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês olhem as opções, peguem aqui a resposta que está certa ou que está errada e olhem lá no formulário lá as outras opções, porque eu também posso ter errado, tá? Acontece. Então eu sugiro que vocês façam esse tipo de comparação. Detalhe importante, pessoal. O número de pessoas que fez o questionário, eu achei que foi pequeno, tá? Eu achei que foi bem pequeno o número de pessoas que fez o questionário. Mas eu não sei se foi pequeno porque a galera não fez ou se foi pequeno porque é o número que nós temos de aluno, ok? De qualquer maneira, é assim que vocês têm que fazer para poder corrigir, para poder ver essas questões aqui da prova. Bom, eu também disponibilizei para vocês essa planilha aqui. Essa planilha, galera, essa eu acho que é a planilha que vocês têm que mais prestar atenção, tá? Essa daqui. Essa daqui aconteceu a mesma coisa. Eu disponibilizei o RA, a turma e a nota em cada atividade. Só que vamos dar uma olhada rápida aqui para a gente entender uma coisa. Essas 3 primeiras atividades que estão aqui, atividade 1, 2 e 3, são as atividades que estão lá na minha área, tá? Aqueles questionários que vocês responderam. Então estão aqui. Vocês podem ir lá e conferir também as notas que vocês tiraram. E essa última atividade aqui é a atividade do Microsoft Forms. Então eu peguei a nota de cada uma das atividades que vocês tiraram em cada uma das 3 primeiras atividades que foram feitas lá na minha área e lancei aqui. Lembrando que essa atividade aqui de script foi feita em grupo, tá? A galera foi bem nessa atividade. E essa última atividade aqui é a atividade do Forms. Então, o que, que eu sugiro que vocês façam? Se vocês tiverem dúvida, entra lá na minha área para download, vai lá na atividade 1, abre lá a atividade 1 e olha a nota que vocês tiraram. Está lá a nota. Abre a atividade 2, olha lá a nota. Essa atividade 3, vocês não têm como olhar a nota, porque foi um script que vocês fizeram o upload, foi um script em grupo, então eu baixei os scripts, li os scripts e e lancei aqui a nota, né, baseado nos grupos que estavam lá. E essa aqui, a atividade, é aquela da planilha que eu acabei de mostrar. Agora, eu vou falar para vocês o que aconteceu, ok? O que aconteceu? Pessoal, honestamente, eu tô com uma certa dificuldade esse semestre em organizar essas notas aqui. Por quê? Vou falar para vocês. Porque quando eu pego a relação de alunos que está lá no meu ambiente, é uma. Ou seja, os alunos que estão lá no meu ambiente, que acessaram para fazer as minhas atividades, baixar o material, os alunos que se cadastraram. Quando eu pego essa relação, é uma. Quando eu pego a relação da instituição, é outra. Está menor o número de alunos. E eu sei que saíram alunos e tal, natural. A relação que está no site da faculdade é outra. E aí, quando eu pego as atividades que foram feitas em grupos, como essa daqui, tem vários alunos que fizeram as atividades aqui em grupo que não está nem na relação da faculdade, no site, e não está também na relação que eu criei para vocês para acessar lá o meu ambiente. Aí virou um negócio meio estranho. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês peguem essa relação aqui,
olhem aqui as notas que eu estou disponibilizando para vocês e confiram com as 4 atividades que nós fizemos, tá? Confiram com as 4 atividades que nós fizemos e ver se está tudo em ordem. Essa atividade aqui do script, vocês não têm como fazer, tá? Conferir, porque essa atividade aqui, eu que corrigi. O que vocês têm que fazer nessa atividade 3 aqui? Verificar se tem nota aqui para vocês. Caso não tenha, vocês têm que verificar se enviaram em grupo com alguma pessoa, tá? É assim que vocês têm que fazer. Mas não deixem de fazer. E não vai deixar para fazer isso também semana que vem, terça-feira, tá? O ideal é que vocês façam antes, me enviem e-mail antes, mensagem, sei lá, qualquer coisa, para que eu possa analisar se tem ou não alguma pendência, tá? É importante que faça isso antes de terça-feira, porque depois de terça-feira já era, tá? Então, não vai abandonar isso. Não dá pra deixar só atividade 2. Teve uma galera que falou pra deixar só atividade 2. Não, pô, a gente fez uma galera de atividade. E da boa, acho que essas atividades do jeito que a gente fez foi show. Acho que ficou bem legal. Acho que ficou bem legal mesmo, tá, galera? Acho que ficou bem show. Tá. Bom, era isso que eu tinha que comentar com relação com vocês, com relação às atividades, provas, avisos e por aí vai. A partir daqui a gente toca o pau. Sobre as atividades do Covid. Sobre as atividades do Covid, a instituição ainda, pelo menos para mim, não. Me dá mais um tempo. Teve um aluno aqui que perguntou, né, sobre as atividades do Covid. Eu preciso, eu preciso até checar essa informação aí. Mas eu acredito que as nossas atividades sejam suficientes. De qualquer maneira, eu posso incluir a atividade do Covid aqui. Pode ser que ela entre ainda, tá? Bom, o que mais? Acho que é isso, né, que eu tinha para falar. Para vocês não esquecerem de conferir as atividades aqui. Pessoal, com relação à nossa atividade, a nossa prova, que vai ser na semana que vem, como que ela vai ser? Serão 10 questões, todas as questões serão de múltipla escolha, e eu vou montar um banco de questões maior para poder, para poder vocês trabalharem nas questões relacionadas à prova. Aí o sistema sorteia um grupo de questão para cada aluno, para poder ver se diminui aí as questões iguais, tá? Como que vai ser a prova? Nós vamos ter questões de múltipla escolha objetiva, baseado no conteúdo. Dessas questões, eu estou pensando em colocar 3 questões ou 4 questões relacionado ao conteúdo, matéria em si, tá? Fora conceitual. Fora essas questões, a grande maioria, 5 ou 6 questões, serão questões práticas, tá? Porque eu dou muito mais valor para a prática, eu acho que é a prática que nós temos que, que, que focar bastante, tá? É, aí, como que vai ser? Eu vou disponibilizar, vamos imaginar que eu faça as questões práticas, né? Eu disponibilizo um diagrama para vocês, um desenho do diagrama, uma imagem, e vocês vão responder as questões baseado naquela imagem, ok? É dessa forma que vocês vão terminar trabalhando. Muito parecido com o que a gente vem fazendo até agora. É, Bom, teve um aluno aqui que respondeu que está sem nota na atividade 1 e 2. Então, o que eu sugiro é que olhe lá no nosso site e verifique se fez. Se tiver lá, me comunica. Então, eu não vou enviar script, eu não vou pedir para vocês fazerem questões práticas, que é o que eu quero dizer com isso. Eu não vou pedir para vocês fazer uma questão e enviar o script para mim. Isso eu não vou pedir. Eu, particularmente, se vocês olharem, é que eu não vou mostrar isso agora, mas se vocês olharem minhas provas antigas, dos semestres anteriores, eu sempre faço questões práticas. A pessoa tem que enviar o script e eu corrijo. Mas a instrução que nós recebemos da instituição é que as questões sejam de múltipla escolha. E é uma, uma decisão assertiva, porque muitos alunos podem estar fazendo a prova até mesmo pelo smartphone, se for de múltipla escolha. Agora, se ele tiver que escrever script no smartphone, aí é complicado, né? Então, inclusive uma decisão assertiva. Então, todas as questões vão ser de múltipla escolha, mas as respostas vai ser parecida com aquela resposta que vocês viram
na última atividade. Vai ter lá os insert, update, delete, select, enfim, e vocês vão escolher uma das opções, tá? Vai ser dessa forma. Então, bastante atenção na hora de fazer as questões, até porque eu não vou enviar questões práticas para vocês fazerem e eu ter que corrigir, por motivos óbvios, né? Então, se concentrem em ler direitinho, estudar direitinho o que está sendo pedido, ok? Acho que é isso. Acho que no mais é isso. De maneira geral, eram essas informações que eu tinha que dar para vocês. A partir daqui, nós vamos começar um processo de esclarecimento de dúvidas. Pessoal, é esclarecimento de dúvidas. Eu preciso que vocês me digam quais são as dúvidas para que eu possa esclarecer pontualmente. Não adianta eu falar de fazer revisão, porque revisão não dá para fazer, é um conteúdo muito abrangente, tem muitos conceitos, e aí não dá para falar de revisão. E se eu for fazer uma revisão, toda revisão é tudo meia boca, porque o pessoal começa a fazer revisão rápida e termina não abordando tudo que precisa abordar, ou faz uma revisão baseada no conteúdo da prova. E eu não acho isso coerente, tá? Então, eu gosto mais de trabalhar assim, com a ideia de me falem quais são as suas dúvidas e eu esclareço para vocês, tá? Esclareço com maior possibilidade de, de exibição do resultado e tudo mais, tá? Então eu preciso que vocês me falem quais são as dúvidas. E aí eu vou trabalhando junto com vocês. Ah, outro item. O que faltou do nosso conteúdo? Isso é importante falar. Eu queria ter falado um pouquinho para vocês sobre procedures views, tá? Mesmo que fosse só exibir esse conceito, não ia pedir ele em prova e tal, mas para que vocês soubessem. Então saibam que existe ainda um conceito chamado storage procedure e views, que eu acho que seria bem interessante nós trabalharmos. Foi esses únicos conteúdos que ficou faltando para do nosso conteúdo. E na verdade não ficou faltando, né? É um conteúdo que eu gostaria de adicionar para vocês. Do mais, a gente cumpriu com o cronograma. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho nesse semestre. Apesar de todos os infortúnios que ocorreram em função da pandemia, eu acho que nós fechamos o semestre aí com chave de ouro, tá? De maneira geral, acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Então, eu estou bem feliz com a turma, bem satisfeito com essa disciplina que a gente ministrou nesse semestre, todos juntos, tá? Eu acho que a gente estabeleceu uma liga boa aí, né? E no que nos manteve sempre conectados. Ok? Vamos lá. Galera, me digam aí quais são as dúvidas. Bacana, obrigado, pessoal. Me digam aí quais são as suas dúvidas. E aí eu vou fazendo o possível aqui para esclarecê-las, ok? Mandem bala aí. Show, show. Ah, e eu vou criar. Ah, deixa eu fazer isso primeiro, né? Eu vou criar uma plataforma minha para poder disponibilizar alguns conteúdos relacionados a alguns trabalhos que eu faço. Aí eu posso divulgar, beleza? Ô, louco, eu não sei se eu entendi. Deu para deixar o oco no conhecimento? Não sei se eu entendi. É, Vamos lá. Tem uma pergunta aqui falando sobre inner join, tá? Vamos lá, essa questão. Depois eu preciso saber, então. Então, beleza. Se é coisa boa, tá jóia. Vamos lá. Teve um aluno aqui que pediu para a gente falar um pouquinho sobre inner join. Galera, sobre o inner join, sobre é, inner join, como que funciona? Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pedir agora, tá, galera, que vocês, assim, que não role muita mensagem no chat, que senão daqui a pouco eu posso perder as dúvidas, né? Eu posso perder as dúvidas, porque aí uma pessoa pergunta, faz uma dúvida e some. Então vamos falar um pouquinho sobre inner join. Pessoal, inner join é uma forma que nós temos
de juntar duas ou mais tabelas e criar uma terceira um resultado virtual, tá? Então, esse é o conceito. Sempre que nós formos pensar em juntar duas, três ou quatro tabelas, é necessário que essas tabelas tenham vínculos, ou seja, tenham chaves estrangeiras. Então, quando eu vou fazer um join, tá? A gente chama de inner join, mas tem o right join, left join e o inner join. Mas quando nós vamos fazer um join, seja qualquer um desses três, eu preciso que previamente as tabelas tenham ligação. Então, tem as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Então, deixa eu só pegar aqui o diagrama que a gente utiliza. Vai ficar mais fácil. Tá aqui. Então, o inner join nada mais é do que eu vincular os dados de uma tabela com os dados de outra tabela. E aí, quando eu faço esse vínculo, essa amarração e executo uma instrução de select com join, o que acontece? Uma tabela vai exibindo os registros e vai puxando os registros da outra que está amarrada a ela, tá? E aí o resultado disso tudo é a junção do resultado das duas tabelas. Então, o join serve para isso. Eu defino uma tabela como sendo principal, e essa tabela eu faço um join dela com outra tabela, e na hora que eu executo esse select vai exibindo os dados da tabela principal, e cada registro da tabela principal vai chamando o, os dados que eu quero exibir das outras tabelas correlacionadas, através do join. Então vamos fazer a seguinte exibição. Tá? Eu quero exibir, vou fazer um exemplo aqui genérico. Tá? Eu quero exibir é, os dados do pedido, os seus produtos e a descrição do produto. Tá? Então, vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui um pedido. Exemplo 01. Opa, com fome. Deixa eu fazer um select aqui só para ver rapidinho aqui. Só para a gente entender. Aqui. Vou pegar esse produto aqui, tá? Esse pedido aqui, o 1048. Exibir o número do pedido, data de emissão, código, descrição dos produtos, descrição dos e descrição dos produtos. Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. Eu quero exibir o número do pedido, que está na tabela de pedido, orders, e a data de emissão desse pedido. Também está na tabela orders. Só que aqui nós temos um problema. Eu quero exibir a descrição dos produtos. Onde está a descrição dos produtos? Então vamos olhar aqui no nosso diagrama. Então eu tenho aqui da tabela orders as informações que eu quero exibir, que é o número do produto e a data o número do pedido e a data do pedido. Bacana. Agora eu quero exibir os itens desse produto, desse pedido também. Os itens desse pedido estão aqui, ó, order details. Então eu tenho um, um pedido. Esse pedido tem vários itens e tem aqui o código do produto, ó, código do produto. Só que para eu exibir o nome desse produto, eu tenho que buscar da tabela produtos, porque é aqui que tem o nome dele. Então, olha que interessante. Para poder exibir o nome dos produtos do pedido, eu tenho que pegar dados da tabela pedido, verificar quais são os itens do pedido, que está aqui, quais foram os itens vendidos nele, aí eu pego todo aqui, e aqui eu não tenho a descrição. Então, daqui
eu vou puxar a descrição daqui. Então, olha que interessante. Seleciono a tabela orders, que tabela pedidos, como principal, vinculo com a tabela orders detail para poder saber quais foram os produtos vendidos desse pedido e daqui eu puxo quais são as descrições desses produtos que estão aqui. Então, é esse vínculo. Vou colocar aqui, ó. Considere o pedido 10248, ok? Então, vamos lá. Eu quero pegar as informações desse pedido que está aqui, tá? Ó, desse pedido que está aqui. Só de um só, depois a gente vê os outros. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um select mais simples, para selecionar só esse pedido. Então, select for where order ID igual a 10248. Quando eu executo essa instrução, vem só uma linha. Ótimo. Então, eu já tenho a informação do pedido. Agora, eu preciso saber quais são as informações dos produtos vendidos nesse pedido. Aí eu começo a fazer o join. Eu vou dar um select na tabela Order Details só para ver os campos lá, para eu poder ficar mais fácil. Order Details. Só para eu visualizar os campos e ficar mais fácil, né? Aqui. Beleza. Então vamos lá. Select, asterisco, from orders. E aí eu vou dar vou abreviar, né, para poder ficar mais fácil. Where o.order ID igual a 10248. Então esse select aqui é exatamente igual ao de cima. É exatamente igual ao de cima. Só que agora eu vou fazer um join nele para saber quais são os itens que ele vendeu, né? Quais são os itens. Então eu vinculo ele com detalhes do pedido. Então, inner join. Nesse caso, a minha tabela orders é a tabela principal e a tabela order details é a tabela secundária. Tabela filha, né? Order details. Eu vou chamar de D de dado, tá? Que é de detalhe. On, e aí eu faço o vínculo. Qual é o vínculo que eu tenho que fazer? Eu faço o vínculo da chave primária da orders com a chave estrangeira da order details, que eu sei que é esse campo aqui, nas duas tabelas. Então, o.order ID, que é a chave primária da tabela de pedidos, com d.order ID. Como aqui eu já estou filtrando que eu quero só esse pedido 10248, quando eu fizer esse resultado aqui agora, olha o que aconteceu. O pedido 10248 aparece com 3 linhas. Por que que aqui em cima ele aparece uma linha e aqui embaixo ele aparece com 3 linhas? Ele aparece aqui embaixo com 3 linhas porque quando eu venho aqui, ó, no Order ID, que é os detalhes do pedido, foram vendidos 3 produtos. Ó. Então, esse produto, código 11, está vinculado com o pedido 10248. O produto código 42 está vinculado com o mesmo pedido. Então, ficaram 3 linhas, porque nos detalhes do pedido tem 3 linhas, né? Foram vendidos 3 itens. Então, esses 3 itens, quando eu vinculo esses 3 itens com o pedido, ele abre 3 também, ele repete, né, a informação. Né? Todas essas informações aqui, ó, estão repetidas até aqui. Ó. Todas essas informações aqui selecionadas de azul estão repetidas para cada um desses 3 itens que estão aqui da tabela detalhe, que são os produtos que venderam, né? Porque eu não tenho como exibir 3 linhas da tabela de detalhes sem duplicar as linhas da tabela de pedidos. Bacana, então evoluímos um item. Agora, olha o que acontece, eu preciso buscar a descrição do produto. E a descrição do produto está lá na tabela produtos. Como que eu chego lá na tabela produtos agora? Eu vinculo este campo aqui, que é da tabela details, order details, com o campo código do produto lá da tabela produtos.
Então, eu faço mais um join. Eu estou fazendo passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Agora eu vou fazer o terceiro passo. O que importa para nós é esse último select aqui, óbvio, né? Mas como eu estou fazendo passo a passo, só para vocês entenderem a evolução. Então, eu venho aqui, inner join, vou fazer um join com a tabela products, vou chamar ela de P, tá? E nessa tabela products, eu vou vincular a tabela de details, tabela D, com a P. Então, eu faço d.product ID, que eu estou pegando este campo aqui e vou vincular com o campo P de passo da tabela produto, Product ID. Olha o que vai acontecer agora quando eu executar essa instrução. Executei, continuou 3 linhas, mas vamos olhar aqui no finalzinho aqui agora. Ó, esses campos aqui, até aqui, é da tabela Details. E esses campos aqui agora é da tabela Products. É da tabela de produtos. Bacana. Então agora eu já tenho todos os campos que eu preciso, de todas as tabelas. Já puxei tudo certinho. O que eu preciso fazer agora é só exibir o que eu desejo. Porque agora tem um monte de coluna aqui, né? Essa tabela virtual é um resultado de um monte de colunas, né? De informações. Então agora eu vou me concentrar em exibir só o que eu desejo. Então, da tabela orders, eu quero o order ID e o.order date. Da tabela de details, eu quero d.product ID e da tabela de produtos, eu quero p.product name, é isso? Isso. Product name. Quando eu faço isso, eu estou exibindo somente os campos que eu desejo. E aí eu posso colocar até mais informações, né? Deixa eu só olhar aqui a tabela Order Details para ficar mais fácil. Pronto. Então eu posso vir aqui na tabela d.quantity e d.unit price. Tá bom. Aí d.discount. Pronto. E aí eu posso exibir esse select aqui agora, só para ficar mais bonitinho. Faltou uma vírgula aqui. E aí aparece aqui os produtos. É óbvio, né, pessoal? Para poder ficar uma coisa mais legal, né? O certo é que o product name venha antes aqui da quantidade, né? O ideal. Eu só separei aqui por linha para ficar mais fácil, né? O que eu puxei da tabela de orders, o que eu puxei da tabela de details e o que eu puxei da tabela de produtos. Mas o legal mesmo é se esse campo aqui viesse aqui, né? Esteticamente para ficar mais bonitinho. Aí aparece assim, né? O pedido, a data de emissão do pedido, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade, o preço e o desconto. Se eu desejar saber, né, ó, se eu quiser saber qual é o valor unitário de cada produto, eu ainda posso criar uma tabela virtual aqui, uma coluna virtual, né? Posso fazer a seguinte: d.quantity, a quantidade, vezes d.unit price. E aí eu chamo isso aqui S de VL total. Total. Valor total do produto. Então, só para poder ficar uma coisa mais bonitinha, né? Acabei de criar aqui. Então, esse é um campo calculado, né? Isso aqui é um campo calculado. E com isso, nós estamos falando de joins, né? O join nada mais é do que a possibilidade de eu vincular
os registros de uma tabela com o registro de outra tabela. E quando eu faço isso, aí, para que eu faça isso, é necessário que essas tabelas previamente tenham ligação através de relacionamento, primary key com foreign key. E aí, a partir daí, de acordo com o que está sendo pedido, eu verifico se eu consigo buscar a informação desejada. Tá? Essa é a ideia dos joins. E depois disso, né, pessoal, aqui, se eu, por exemplo, tiver, olha que interessante, isso daqui é o resultado da exibição de um valor. Se eu, por exemplo, quiser saber, vou fazer um exercício 2 aqui. Qual o valor total do pedido 10248? Qual que é o valor total desse pedido? Qual que é o valor total do pedido? O valor total desse pedido é a soma desses valores aqui, né? Ó. É a soma desses valores. Esse select aqui já traz isso para mim. Só que eu preciso somar. Então, esses outros campos aqui interessam para mim? Não, o que interessa para eu responder essa pergunta é só esse campo aqui. Então, eu posso deixar só o order ID, tiro todos esses campos, venho aqui e faço um sum aqui. Faço uma soma desse campo, escrevo SVL total do pedido. Então, eu estou somando, olha que interessante, estou somando a multiplicação desse campo aqui, que é esse aqui. Só que agora, como eu tenho um soma, eu preciso agrupar, porque quando aqui eu tenho três linhas, né? Tenho três linhas. Quando eu faço um sum, isso aqui vai aparecer como um valor só. Só que aqui eu tenho três linhas, então eu preciso fazer um group by. Group by por esse campo aqui. Eu quero agrupar esse campo aqui. Então, todos os valores repetidos para esse campo vão ser agrupados. Posso tirar? Pronto. Ó. Então, a soma total desse pedido é essa daqui. Ok? Talvez. Bacana. Então, essa é a ideia da... Então, essa é a ideia de fazer aí um agrupamento. Galera, mais alguma dúvida com relação ao conteúdo? Vamos lá, galera. Eu imagino que vocês tenham algum tipo de dúvida, tá? Não tenham receio em perguntar, não. É importante, inclusive, que vocês perguntem. A gente pode fazer outros exemplos aqui, que vocês queiram esclarecer e tudo mais. Posso sim fazer algum exemplo do questionário. Algum em específico? Se você pegar lá aquela planilha que eu abri, né? Aquela planilha lá tem todos os exercícios lá. Algum em específico? Se você pegar lá o questionário, né? A planilha que eu disponibilizei, essa daqui, ó. Se você pegar essa daqui, né? Tem os exercícios aqui em cima. É só falar um específico. Aí a gente trabalha ele.
Questão número 8. Vamos lá. Bacana, ó. A questão número 8 está sendo perguntada assim. Utilizando como referência a base de dados Northwind, qual dos vendedores vendeu mais vendeu pedidos, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que a questão número 8 está pedindo. Ele quer saber qual foi o vendedor, eu nem sei a resposta, tá, pessoal, mas ele quer saber qual é o vendedor que vendeu em número de pedidos um maior número de pedidos. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar os vendedores, tá? Então tem aqui, ó, o nome do vendedor, né? Se vocês olharem aqui tem o nome do vendedor, então eu vou ter que achar o nome do vendedor e fazer um count, contar quantos isso mesmo, tá certinho, tô falando bobagem não. Eu vou ter que fazer um count e somar a quantidade e contar quantos pedidos cada vendedor fez. Então eu tenho que fazer um count. Então vamos lá. Tá aqui. Essa é a questão. Então, vamos olhar o desenho lá primeiro para poder entender o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, os employers, tá? Eu tenho os vendedores, empregadores, então faz, e eu tenho os pedidos que está aqui. Então, sempre que eu tenho a venda de um pedido, sempre que eu tenho a venda de um pedido, eu tenho qual foi o vendedor que fez isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os vendedores, agrupar os vendedores, para poder ficar o nome do vendedor e contar quantos pedidos cada um fez. Só que se vocês olharem lá, tá vindo por nome, né? Os dados têm o nome do vendedor. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer é dar um select asterisco from orders, só para poder ver os campos que tem na tabela. Então tá aqui, ó, o código do vendedor, só que aqui não tem o nome do vendedor. Então eu tenho que amarrar a tabela de orders com a tabela de employers para poder buscar lá o nome. E é o que a gente vai fazer. Vou falar que aqui é o orders. Deixa assim, asterisco mesmo. Inner join. Employers. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Employees. Isso. Isso aqui é os employers. E eu sei que esse campo aqui é a chave estrangeira da outra tabela, né? Chave de relacionamento. On é o.employee ID é igual a os vendedores.employee ID. Só executando essa instrução, olha o que aconteceu executando essa instrução. Até esta coluna aqui, aqui, ó. Daqui para cá são os dados do pedido, do orders. Daqui para lá são os dados do vendedor. Então eu já estou trazendo tudo. Cada pedido desse daqui, esse pedido aqui, foi vendido por esse vendedor. Esse pedido aqui foi vendido por esse vendedor aqui. E assim sucessivamente. Agora que eu tenho as informações, eu vou selecionar só as informações que me interessam, que no caso é o first name do vendedor. Então, e ponto first name e o ponto order ID. Pronto, eu vou selecionar só esses dois campos. Quando eu faço isso, ó, eu tenho aqui o nome do vendedor e tenho o número do pedido. Ó, nome do vendedor, número do pedido. Rolando, nome do vendedor, número do pedido. Só que olhando desse jeito aqui, tá difícil de eu saber quem que vendeu mais, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar esse primeiro campus e vamos contar quantos pedidos cada um deles fez, que é o próximo passo. Então, eu vou fazer um count aqui, count, neste campo, e vou agrupar esse campo aqui.
Group by. Vou agrupar por esse campo aqui. Pronto. Quando eu fizer isso, Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O sistema o banco de dados vai fazer o seguinte, vai pegar todos esses valores que está aqui repetido, ó, Andrew, esses valores aqui, e vai ficar uma linha só de Andrew, porque são valores repetidos. Eu estou agrupando, então ele vai juntar. E vai contar, vai colocar qual é o número que tem na frente referente a esses aqui. Quando trocar de nome, que está aqui, ó, Janet, ele vai agrupar todos os Janet e vai iniciar uma nova contagem. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui, ó, o nome do vendedor e quantos pedidos cada um deles emitiu. Aí, a olho aqui, ó, a olho eu já consigo saber qual foi o que mais vendeu, né? Só que se eu quiser melhorar ainda mais, eu posso fazer um order by, mando ordenar pela Lá, Jefinho do Mangue. mando ordenar por esse campo aqui e faço um Do desk. professor eu. Pronto, ó. Agora eu sei que é esse pedido, que é esse item aqui que mais vendeu, tá? Dentro da minha ordenação. Supomos que eu tivesse muitos vendedores, né? Fazendo isso, ordenando de forma decrescente, eu sei que esse daqui foi o que mais vendeu. Então, essa é uma forma de nós descobrirmos o vendedor que mais vendeu. E aí, se eu quisesse ainda, né, fizer mais legal, eu poderia fazer um first um aqui, para pegar só um vendedor, né? Top. Pronto, eu poderia pegar só um, né, de todos eles, fazer um top um, mas não precisa do top. E aí nós temos a resolução desse exercício aqui, que mostra o agrupamento de valores para identificar qual é o vendedor que mais vendeu. Ok? Galera, beleza. Manda bala. Se tiver mais alguma dúvida aí, manda bala para a gente ir esclarecendo as dúvidas, tá? Prega fogo aí, a gente vai aproveitando o tempo aí. Ah, só não esqueçam, né, um pouquinho mais aí, de colocar no chat o nome e o RA, tá? Não esqueça isso, de colocar o nome e o RA no chat. Para quem ainda não fez isso. Né? Vamos lá, galera. Que mais de dúvida aí? Vamos. Tô de olhos afiados aqui no chat aqui para ver se pinta uma dúvida aqui, hein? Uh, a 10? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na questão número 10. A 10 era mais difícil, hein? Ah, até que não muito, se não precisava calcular o desconto. Bastante gente acertou. Resta saber se essa galera que acertou pediu emprestado ou acertou na raça mesmo, hein? E aí, hein? Será que a nossa população tá honesta? Vamos lá. É, ética. Já tive já dei aula de exercício profissional. Lá em exercício profissional a gente vê o conceito de ética. Vamos lá. A questão número 10 era para ser mais difícil. Só que quando eu tirei o campo de desconto, ela ficou mais fácil. Utilizando como referência a base de dados Nortwin, qual é o pedido com
o maior valor que não contém nenhum desconto. Tá? Então, ele fala qual é o pedido que contém o maior valor que não contém nenhum desconto. Então, para que eu saiba qual é o valor do pedido, nós já temos aqui em cima, né? Ó, nós já temos um select aqui em cima que mostra o valor do pedido, mas eu vou fazer de novo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar aqui o desenho, né? E entender o que o exercício está pedindo. Então, o que ele quer saber? Quer saber qual é o pedido com o maior valor. Só que aqui no pedido, eu tenho só o número do pedido, né? E é aqui que eu tenho os dados do produto, da quantidade que foi vendida, de quais produtos são do pedido, a quantidade que foi vendida e o preço unitário de cada produto. E também desconto, né? Dá para nós puxarmos esse valor só daqui, tá, pessoal? É possível nós puxarmos só daqui. Só que eu vou fazer o join por uma questão só de didática, mas como aqui já tem o número do pedido, a gente conseguiria fazer só daqui. Mas vamos lá. Vamos fazer o join para ficar mais interessante. Então, select asterisco from orders. Então aqui eu tenho os pedidos. E aí agora eu vou vincular a tabela de orders com a tabela orders detail. Inner join. Pessoal, coloco entre conchetes porque tem um espaço, né, no nome da tabela. Então, quando a tabela tem espaço no nome, eu preciso colocar entre conchetes. Order details de on inner join o.order id igual a d.order id. Fazendo isso, escrevi inner join duas vezes. Fazendo isso, nós temos, olha que interessante, o pedido 10248, ele se repetiu algumas vezes, porque os produtos para ele se repete, né? Ó. Os produtos para ele se repete. Só que agora, se vocês olharem aqui o resultado desse select, alguns produtos têm desconto. E, segundo o exercício, eu não quero os pedidos que tenham desconto. Né? Eu não quero os pedidos que têm desconto. Existem algumas formas de fazer isso. E olha que legal. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Muita atenção mesmo, para vocês poderem entender o que eu vou dizer, que não é uma coisa muito simples. Vamos entender. Vamos pegar esse pedido aqui, ó. Esse pedido aqui, o 10263. Esse pedido aqui. Esse pedido tem esses produtos aqui, ó. Tem esses produtos aqui. Se vocês, alguns de vocês podem ter feito assim, né? Ó, vocês podem ter vindo aqui e feito o seguinte: o exercício fala para não pegar os pedidos que têm desconto. Então, alguns de vocês podem ter vindo aqui e feito um filtro assim, né? Where d.discount maior do que zero. Ou diferente de zero, tanto faz. Maior do que zero. Se vocês fizerem isso aqui, que eu acabei de fazer, o que vai acontecer com esse pedido aqui, 10263? O que vai acontecer com ele? Vai sumir
3 desses itens que estão aqui, porque 3 deles tem desconto, mas vai ficar esse daqui, ó. Vai ficar esse daqui que o desconto dele é 0. Vai ficar, porque quando eu faço esse filtro aqui, eu não estou tirando todos os produtos, todos os pedidos com desconto. Eu não estou fazendo isso, né? Eu não tô fazendo isso. Então, para poder tirar os pedidos que não têm desconto, eu tenho que primeiro agrupar os descontos e agrupar a soma dos valores e o número do pedido. E depois eu faço um filtro em cima do agrupamento e removo esses pedidos. Até pode ser que se vocês fizerem isso que eu estou mostrando aqui agora, até pode ser que o resultado seja correto. Por quê? Mas não da forma. Vocês podem chegar no valor, no resultado correto, mas não da maneira correta. Por quê? Porque quando eu tiro os produtos com desconto, se eu tirar esses produtos aqui, ó, deste pedido 1026, se eu tirar esses 3 aqui, esse valor desse produto aqui vai ficar muito baixinho, né? Vai ficar um valor muito pequenininho. Então, ele provavelmente não vai ser o produto, o pedido que vai ganhar o ranking, né? Ele não vai fazer isso. Mas não é da maneira correta. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o número do pedido, O.order ID, vamos pegar os campos que nos interessa, D.unit price, D.quantity, D.discount. Então vamos fazer um select aqui com esses caras agora. Ah, e esse filtro aqui não posso pôr. Vou fazer um select nele agora. Pronto, ó. Então aqui eu tenho esse pedido aqui, ó, tá certinho. Ele tem que entrar porque ele não tem desconto, né? Esse outro pedido aqui, tá certinho. Esse outro pedido aqui, esse pedido aqui já não pode entrar. Por que que ele não pode entrar na relação? Porque esse pedido tem desconto. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos agrupar e vamos calcular o valor de desconto. Então, vamos fazer aqui, ó, um sum no valor do desconto. Vamos somar os descontos. Vamos multiplicar. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer um passo a mais. Pronto, vou fazer um passo a mais. Então, nós vamos somar os descontos. Depois que nós somarmos os descontos, nós vamos multiplicar o preço vezes a quantidade. O preço vezes a quantidade. Então, nós vamos colocar aqui isso daqui. E vamos agora fazer um sum também, né? Somar isso daqui. E vamos agrupar os valores. Group by. E vamos agrupar por este campo aqui. Vamos ver o resultado que vai dar isso aqui agora. Ainda tem mais um passo. Ó, olha o que aconteceu. Nós temos o pedido, o valor total do pedido e o desconto. Temos o pedido, o valor total do pedido e o desconto. Valor pedido, valor total do pedido e o desconto. E assim sucessivamente. O que eu quero fazer agora, o que nós temos que fazer agora é tirar esses pedidos que têm desconto. Ó. Nós temos que tirar eles da relação. Então, para tirar esses pedidos da relação, nós fazemos um having. Having, que é um filtro sobre um agrupamento. Having sum discount igual a 0. Porque eu quero somente os pedidos, só quero os pedidos que não tenha desconto. Então, os pedidos que não tenha desconto, o valor é 0. Olha o que vai acontecer agora quando nós executarmos. Agora vieram somente os pedidos que não têm desconto.
E agora que eu tenho somente os pedidos que não têm desconto, como eu acho o pedido com o maior valor? Pedido com maior valor, eu ordeno. Order by por este campo aqui, que é o valor do pedido. Desk. E aí, ao executar, eu tenho aqui, ó, qual é o pedido que tem o maior valor e ele não contém desconto. Ok? Tem mais uma dúvida que eu já respondo. Então, eu tenho aqui qual é o pedido com o maior valor que não tem desconto. Só que eu preciso, pessoal, que vocês entendam que essa é a maneira correta de fazer isso. Por quê? Eu até comentei que esse daqui era um exercício mais dificilzinho. Porque olha só esses aqui, né? Alguns de vocês, como eu disse, alguns de vocês podem ter feito isso, né? Where? Vocês podem ter colocado um filtro aqui, desconto igual a zero. Desconto igual a zero. Vocês podem ter feito esse filtro aqui. Só que se vocês fizeram esse filtro, esse carinha que está aqui, ó, esse pedido que está aqui, ele não poderia aparecer. Ele não pode aparecer. Por quê? Porque esse pedido tem desconto. Só que ele tem desconto em dois produtos da relação dele, né? Ele tem desconto em dois produtos da relação dele. Um aqui não tem. Quando nós fizermos esse filtro aqui, esses dois produtos aqui vão sumir, que tem desconto, mas esse vai permanecer. E não está correto porque o exercício está pedindo, né? O exercício está pedindo que não considere os pedidos que têm desconto. E esse pedido tem desconto. Olha o que vai acontecer se eu executar esse select aqui. Olha esse pedido, 10.250. Ó, o 10.250 está aqui, ó, ainda. E não era para ele estar, porque esse pedido ele tem desconto, né? Quando eu executo essa instrução aqui, essa daqui, o 10.250, não aparece na relação. Ó, era para estar aqui, né? Ó, o 10.250 era para estar aqui no meio desses dois aqui. Ele não aparece na relação. Por que que ele não apareceu na relação? Porque eu somei os descontos, multipliquei o valor total e somei, e fiz um having para selecionar somente o campo onde a soma dos descontos é igual a zero. Ok? Então o que eu fiz foi isso. Por isso que esse cálculo aqui está certo, né? Esse daqui está certo. Aí depois aqui eu só ordenei, né? Para poder saber qual é o... Como tem muitos pedidos, muitos valores, fica difícil identificar a olho o pedido com maior valor que não contém desconto. Aí ordenando fica mais fácil. Ok? Então, lembrando que esse filtro aqui pode não resolver o que está sendo pedido. Legal. Tem uma outra dúvida aqui. Estou com dúvida na questão 7, quais são os 71 das 1097. Tem uma outra dúvida aqui falando da questão número 7. Ah, os cara combinaram lá pelo grupo de WhatsApp. Ó, cada um pergunta um. Cada um pergunta uma questão. Aí a gente faz todas. Certeza que fizeram isso lá no grupo de WhatsApp. Como eu não posso falar que eu estou no grupo, com qual nome eu estou, e eu estou vendo aqui as respostas, aí se eu falar quem sou eu no grupo de WhatsApp, vai falar, né, quem eu sou. Vamos lá. Questão número 7. Opa. O que a questão número 7 pede? Utilizando como referência a base de dados Norton, qual das afirmações abaixo é verdadeira se considerarmos apenas os pedidos? Ah, é que eu não tenho as respostas aqui, né? Questão número 7.
Ah, então, a questão número 7, para eu responder ela, eu teria que. Ah, mas teve algumas galeras que acertaram aqui. A média do valor dos fretes para, set... para 71 pedidos é de R$ 94,80. Então vamos só pegar esses caras aqui. Ó, ele pede para selecionar todos os pedidos de abril de 1997. Para selecionar os pedidos de abril de 1997, nós temos algumas formas de fazer isso. Então vamos começar. Uma delas, eu poderia fazer order date between 1997, tracinho 0401 and 1997, o mês 4 vai opa, até dia 30. 0430. Então, se eu executar essa instrução aqui, certo? Utilizando como referência, qual das afirmações abaixo é verdadeira se considerar apenas os pedidos de abril de 1997? Hum, Opa, existe uma grande chance da minha resposta estar errada, hein? Sei não, hein? Acho que eu errei aqui. Tenho uma leve impressão. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso que eu falo. Tem que fazer os exercícios e aí verificar se tem o aluno que comentou. É por isso que eu perguntei. É isso mesmo, mas tem que fazer. Vamos ver aqui o que eu pus aqui. Ah, eu tenho aqui, eu acho. Ó, eu selecionei aqui. Ó, pensando por essa ótica, eu tô começando a achar que eu acho que eu errei na resposta. Eu acho que não tem resposta correta. Opa. A média do valor dos fretes para 71 pedidos é de 94,80. Eu faço esse exercício de madrugada, é complicado, gente. Não é difícil, não é fácil, não.
É, galera, eu acho que esse exercício meu aqui, o 7 tá zoado, hein? Vamos ver aqui. Count. Oh, caramba, viu? A resposta certa é essa aqui, ó. Quantidade de pedidos, 31. É, galera, não tem resposta certa não, hein? Não tem resposta certa nessa questão número 7. É, aí, ó. Peraí. É, senhores, ó. Teve um aluno aqui que tinha questionado, né? Mas na época lá eu não sabia lá. Mas por isso que eu falo, faz os exercícios e aí a gente corrige. Ó, essa questão número 7, ela não tem resposta correta aqui. Dentre as opções que tem, ela está sem resposta correta, tá? Porque tem 31 exercício e tem a média. E tem a média. Eu provavelmente errei na hora que eu estava calculando aqui o intervalo de datas, tá? Nesse caso, Nesse caso, como eu assinalei a resposta errada, tá? Quem assinalou a resposta errada foi eu e tá sem resposta, o que que eu faço? Vou mostrar para vocês como que tem que resolver isso. Isso aqui é igual a esse mais um. Então eu tenho que fazer aqui, ó, eu somo um ponto, ok? Eu somo um ponto, jogo aqui. Ixi, Ctrl C. Opa. Pronto. Venho aqui, Ctrl V, pronto. Posso deletar esses caras aqui. E agora é só conferir. Pegar aqui o Vitor. Ó, e aí eu já ajustei lá, porque aqui como é uma proc V, né? Como é uma proc V que tem aqui, que puxa lá das outras tabelas lá, como é uma proc V, automaticamente eu já corrigi o exercício. Então o que que eu fiz, na verdade? Eu considerei certo para todo mundo essa questão, tá? Eu considerei certo para todo mundo. É, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que eu inverti sem querer lá. O 01 foi sem querer. Eu acho que foi isso mesmo que eu inverti. De qualquer maneira, nesse caso, quando eu erro a questão, eu atribuo certo para todo mundo, né? Porque eu acho que é o mais coerente.
do que eu considerar, porque aí ninguém responde, não tem resposta certa, então não tem como ninguém responder certo, né? Agora, às vezes acontece o seguinte, às vezes acontece de a resposta tá tem a resposta certa lá, só que na hora que eu marco a resposta certa no questionário, eu posso marcar a resposta errada. Aí o sistema calcula errado, né? Porque é a resposta errada aqui está marcado como certo, mas existe a resposta certa. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, não existe resposta certa. Tá? De qualquer maneira, serviu para o pessoal queimar os neurônios aí e exercitar o exercício, tá? Então é isso. Foi bom aí, o pessoal que comentou aqui no chat, né? Que puxou esse exercício número 7 para puxar. Obrigado por ter avisado. E, galera, acontece isso. Não tem problema nenhum em fazer esse ajuste. Mas já acertei a planilha e a planilha já está considerando um ponto a mais para cada um, tá? Então, depois eu publico uma V2 aqui dessa planilha com um ponto a mais para cada um. Já está ajustado já. Já ajustei. Bom, galera, mais alguma dúvida que vocês queiram esclarecer aqui com relação ao conteúdo? E a gente vai mandando pau aí, a gente vai esclarecendo dúvidas gerais, vai fazendo exercício e vai mandando bala. Pessoal, me dá só um minutinho, deixa eu só pegar um copo d'água, só que eu tô com muita sede. Vamos lá, galera. O que mais de dúvidas vocês têm aí? Caraca, hein? Esse pessoal tá esperto pra caramba, hein? Ó, teve um aluno aqui que fez uma observação muito boa. Eu só não vou falar quem é, porque eu acho que pode dar problema aí, hein? Mas ele fez uma observação muito boa. Eu errei duas vezes. Voltemos à planilha. Voltemos à planilha. Aqui a planilha. Vamos lá. O que aconteceu nessa super planilha aqui? Eu atribuí um ponto a mais. Eu atribuí um ponto a mais para os alunos, para todos os alunos. Foi isso que eu fiz, né? Eu atribuí um ponto a mais para todos os alunos. Só que atribuir um ponto a mais para todos os alunos, eu estou dando 2 pontos para quem acertou a resposta. E não é correto. Eu tenho que jogar um ponto para quem errou. E para quem não fez ponto nenhum. Puta vida, viu? Esses alunos aqui me deixa feliz, viu? Tá certinho a observação que o aluno fez, cara. Ó, tá aqui os pontos. Estão aqui os pontos. Eu tenho que pegar esse cara, vir aqui, colar aqui. Agora eu tenho que vir aqui, na questão número 7. Cadê a questão número 7? Que é essa aqui. Colar aqui. Aí, eu tenho que fazer assim. Nova nota.
A nova nota diz o seguinte, que if, se isso daqui for igual a 1, ponto e vírgula, essa nota aqui. Se não, eu pego esta nota mais 1. É assim, ó, que tem que fazer. Por quê? Esses alunos aqui que acertaram, eles continuam com essa mesma nota. Esses alunos aqui que erraram, eles sobem um ponto porque, obviamente, né, eles erraram. E aí, como eu considerei certo para todo mundo, eu não posso considerar certo para todo mundo que está aqui. Puta vida, esses alunos meus estão saindo melhor do que a encomenda, viu? Pode ser que os amigos deles não gostem muito, né? Mas, mas é o certo. A gente tem que pensar no certo. A gente tem que pensar no que está certo. Então vamos só ajustar aqui. Isso aqui é igual VLOOKUP. Eu quero buscar este cara nessa planilhazinha que está aqui. Essa não. Deixa eu pegar essa daqui. Nessa planilha que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coluna 9. Falso. Opa. Falso. Pronto. É isso que a gente precisa. Aí, quando a gente vem aqui, a gente dá um F4 aqui, um F4 aqui. Aí a gente vem aqui, coloca um if. Se não tiver valor nenhum. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Espera aí que eu já É que eu falo. acho que a sua planilha eu acho que não tá muito certa não, professor. Como é que... Espera aí. Deixa eu acertar o microfone aqui. Oi, pode falar. Tá certa a sua planilha que o senhor fez ali? Ixi, eu acho que tá. Quer ver? Vamos calcular junto aqui? Ó, vamos Porque o lá. primeiro aluno ali, ó, o Johnny Bravo, ele tinha tirado 2 e tinha acertado. Aí a nova nota dele é 3? E tem aluno aí com 11 de nota, tá certo Não, isso não, daí? não. Aqui, ó, é assim, ó. Não, calma lá. É... Ixi, eu não sei fazer nada. Não, é aqui, ó. É baseado nessa coluna aqui que eu tenho que acertar, ó. Baseado nessa daqui. Uai. Ó, esse primeiro aqui, vamos calcular. Ele acertou, certo? Se ele acertou, ele tem que ficar com 3, porque ele acertou. Esse aluno aqui, ele errou. Oh, mano. É errado essa porra aqui. If, se isso daqui for igual a 1, eu só cliquei na célula errada. Se isso aqui for igual a 1, ponto e vírgula, esse cara aqui. Se não, eu pego este cara aqui mais 1. Pronto. Agora tá certíssimo. Ah, moleque. Agora tá certíssimo. Não, menos esse cara aqui que tá com 10 aqui. Vou ter que fazer um ou. Engraçado, né?
Como que ele pode estar com 10 se ele acertou? Quer dizer, se ele errou. Ah, tá, tudo bem, já sei o que tá errado aqui, cara. É porque essa nota aqui que eu tenho que considerar. Essa nota que tá aqui, eu já tinha somado os valores. Essa nota que tá aqui, eu já tinha somado o mais um. Por isso que ficou com 11. Ai, cara, muito, muito orelha. Então, em vez... É F2. Pronto. Ó, pessoal, isso aqui tá gravado ainda, viu? Pronto. Agora sim. Então, ó, quem acertou continua com a mesma pontuação. Quem errou, sobe uma pontuação. Porque a coluna, essa coluna aqui, eu já tinha ajustado ela, né? Eu já tinha dado um ponto a mais aquela hora da primeira vez que eu fiz. Agora vamos verificar aqui se deu certo. Ó, esse cara aqui que errou, 10. João Pedro, ele tem que estar com 10 lá na outra planilha. João Pedro, ó, tá com 10. Então tá certinho agora. Se a gente pegar outro aqui. Vamos pegar um que. Esse aqui, que errou. Tá com 7. Matheus Felipe. Matheus Felipe. Matheus Felipe, tá com 7. Então tá certinho. Agora tá certo. Até que enfim. Glória a Deus. Acertou. Depois eu publico essa aqui. Não mexe mais, hein? Agora tá certo. Vixe, rapaz. Olha aí quanta mensagem aqui. Eu caí para 9, eu subi para 11. Não, agora tá certo. Ó, valeu aí quem abriu o áudio e falou. Eu ia chegar aqui depois no chat, né? Tava olhando as coisas lá, mas eu ia chegar aqui depois. Ixi, eu tava com 11, já era, né? Vai ser dividido por 2. Galera, é isso aí. Acertamos lá, tá? Já é falha minha, corrigido. Muita pressão. Hum, bora lá. Resolvido alguns problemas de cálculo. Galera, alguém tem mais alguma dúvida, né, com relação ao conteúdo em geral e por aí vai? Ficar com 11 foi bom, hein? Senhores, senhoritas, mais alguma dúvida aí? Galera, é o seguinte, nós temos aí ó, um tempinho ainda, né? Então quem tiver aí com alguma atividade para fazer, etc., fique à vontade. A ideia de hoje é nós esclarecermos dúvidas com relação ao conteúdo, né? Então, se a galera tiver de boa, assim, tipo, outra, não trouxe nada e etc., até porque eu tinha até mandado um e-mail antes pedindo que separassem as dúvidas, né, para que nós pudéssemos chegar aqui na aula com as dúvidas. Eu vou estar por aqui ainda até 9h10, 9h20, até 9h30 eu estou por aqui ainda, tá? A aula hoje vai ser destinada a essa atividade, esclarecimento de dúvidas gerais. Se mais alguém tiver dúvida, vai falando, eu vou ajudando aqui no que eu puder. Se não tiver dúvida e a galera tiver uma outra coisa, uma outra atividade para fazer, sei lá, algum trabalho, alguma coisa, manda bala e se direcionem para lá. Mas fiquem à vontade para permanecer vendo as dúvidas que vão surgir ou quiser fazer alguma outra atividade, fiquem à vontade, ok? Eu estou reservando a aula para isso hoje, para esclarecimento das dúvidas.
Pessoal, eu parei de compartilhar aqui minha tela. Podem ficar à vontade para me perguntar. E eu compartilho novamente, ok? Enquanto isso, eu vou fazer uma revisão aqui desse conteúdo para eu checar uma informação. Da última vez que eu abri um link do YouTube que um aluno aqui indicou, era o Vapo Vapo, hein? Era o funk lá do. Só que ainda bem que eu não estava compartilhando a tela. Ah, isso é da hora. Isso é legal. É, eu curto um. Eu curto os Tomorrowland, os mais antigos. Show. É, Pedro, eu vou fazer isso. Vou fazer isso agora, inclusive. Eu vou atualizar, pessoal, essa planilha. Vou postar uma V2 lá no site, né? Já com as notas atualizadas. Deixa eu fazer isso já. Pessoal, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, pessoal.
Pessoal, tô atualizando lá a planilha, tá? Mandando bala aqui. Respondendo uma pergunta aqui do chat, né? Pessoal, como que vai ser o modelo da prova? Nós vamos ter, como que é o modelo lá da prova que eu aplico, tá? Em geral, segue aquele mesmo padrão que eu já comentei com vocês. Tem 30% de questões que são suave, tá? Geralzão. 40% de questões intermediárias e 30% de questões um pouquinho mais para quem estudou mesmo e acompanhou o conteúdo e tal, e quem está estudando. Tá? Então segue essa ordem aí. Nós vamos ter joins? Sim. Nós vamos ter questões de múltipla escolha baseado no conteúdo? Sim. Nós vamos ter questões ou de update, ou de insert, ou de delete, essas coisas? Sim. Nós vamos ter questões de criação de modelo físico? Sim. Eu não sei se eu consigo colocar todas essas questões dentro de 10 questões, mas que vai ter, vai. Tá? Mas assim, de maneira geral, o que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que o nosso conteúdo, ele é muito focado nas práticas que nós fazemos durante a aula, tá? E as atividades. Então, não vai fugir disso. Não vai fugir. Eu garanto para vocês que não foge disso, tá? Mas é baseado nas práticas que nós fazemos durante a atividade, ok? É isso que nós vamos abordar durante a aula, durante a avaliação. Eu vou aproveitar aqui e já vou gerar a planilha que o aluno pediu, que é uma V2. Eu acabei de gerar aqui a planilha e já vou aproveitar e já vou subir lá no site. Ó, pessoal, eu tô acabando de publicar lá no site a planilha atualizada. Eu chamei ela de V2, tá? Então tem a planilha. Hum, Tem a planilha normal, que essa que foi a primeira que eu publiquei, que eu vou manter lá, tá? E tem a nova que eu chamei de V2. Isso. Ó, acabei de publicar lá, então se vocês entrarem lá agora, tem as duas. Tem aqui a aula 16C, que é a planilha, aí tem a aula 16C V2 corrigida. Tá? Então eu vou manter as duas lá, porque aí dá para conferir, né, que tinha uma que estava errada e a outra que estava corrigindo aquela que estava errada, tá? Então, estou mantendo as duas lá.
Mas já tá subindo lá. Galera, eu tô por aqui mais uns 15 minutinhos, tá? Então, se tiverem mais alguma coisa, vai mandando aí. Não, Jefferson, manda depois pra mim manda pra mim no particular, pô. Beleza, pessoal. Quem tiver saindo aí, fique à vontade. A gente pode depois fazer no final de semana aí, vocês organizar um CS aí, mas ixi, faz muito tempo que eu não jogo CS. Hein? E aí, e o CSGO também nem tem. Aí sim. Ô louco, tá de graça o gol? Ô, que show, hein? Não sabia. Não sabia que tava. Eu vou ver como que eu faço lá o esquema. Eu tenho Steam, só preciso ver como baixar. Não, Point Blank não. Galera, vamos concentrar na aula. Vocês estão me puxando um assunto que me traz boas recordações e eu disperso aqui. Vamos, vamos falar da aula que é o que importa de verdade. Depois, no in off, a gente Beleza, professor, se, vamos falar se da aula. diverte. Vou fazer uma pergunta aqui referente à faculdade. Você acha que Falei? o Romildo parece o Drauzio Varela? Não ouvi, repete. Professor, fazendo uma pergunta aqui referente à É, faculdade. Você acha que o Romildo parece o Drauzio Varela? Não acho, cara. Tá longe de ser o Drauzio Varela. Tá igualzinho, professor. Não, cara, não é diferente, cara. Drauzio Varela é uma pessoa, o Romildo é outra, cara. Nada, eu acho que os dois é a mesma pessoa. Nunca vi os dois no mesmo lugar. Não, daqui a pouco você vai falar que parece o cara lá do... Daqui a pouco vocês vão falar que, continuar nessa, eu vou falar que parece o cara do Homer Simpson lá, o cara dono da empresa lá. Ah, o Sr. Banner, esse aí é o Sérgio. Seu Sérgio. Não, não, não. Eu discordo totalmente. Acho que o Romildo é muito mais apresentável. Vai, senhores, vamos lá. Se não tem mais nada, vamos reservem o tempo de vocês para fazer outra atividade, hein? Não vamos. Pessoal, eu vou continuar aqui, tá? Na aula ainda, até 21h10, 21h15. Eu só vou encerrar nesse momento a gravação, tá? Mas eu